Os livros de história costumam pintar a Segunda Guerra Mundial com linhas muito claras e divisões bem definidas, mostrando de um lado os aliados ocidentais e do outro as forças do eixo em um embate de destruição total. No entanto, nos momentos finais do maior conflito da humanidade, a linha que separava amigos de inimigos foi completamente apagada em um dos episódios mais bizarros, cinematográficos de que se tem registro na história militar global. Imagine a cena absurda de um oficial dos Estados Unidos e um comandante da Alemanha nazista unindo suas forças remanescentes, dividindo munição e planejando uma estratégia de defesa desesperada dentro de uma fortaleza medieval para combater um inimigo em comum. Essa cooperação inacreditável não nasceu de um tratado diplomático ou de uma trégua oficial, mas sim de uma necessidade brutal de sobrevivência em meio ao caos absoluto que engoliu a Europa Central em maio de 1945, enquanto o alto comando alemão se desintegrava e o Terceiro Reich dava os seus últimos suspiros. Grupos isolados de soldados tomavam decisões por conta própria, muitas vezes guiados pelo desespero, pelo pragmatismo ou pelo súbito retorno de um senso de moralidade há muito perdido. O palco para esse evento inacreditável foi o Castelo Iter, localizado no topo de uma colina estratégica nos Alpes austríacos, onde o destino de prisioneiros ilustres e combatentes rivais se cruzou de forma definitiva. Conhecida formalmente como a Batalha do Castelo Iter, esta foi a única ocasião em todo o conflito mundial em que soldados americanos e alemães lutaram como aliados de sangue, operando as mesmas armas e protegendo a vida uns dos outros nas trincheiras. O que se desenrolou naqueles muros de pedra foi um combate de vida ou morte contra uma força de elite fanática que se recusava a aceitar a derrota iminente da Alemanha. Nas próximas linhas, você vai descobrir como um tanque blindado Sherman dos Estados Unidos, um punhado de soldados de infantaria americanos e desertores da Wehrmacht alemã protagonizaram a aliança mais improvável e surpreendente da história militar moderna. Para entender como essa situação surreal se materializou, precisamos voltar para a primeira semana de maio de 1945, um período em que Adolf Hitler já havia cometido suicídio em seu bunker em Berlim, e as forças soviéticas e americanas avançavam rapidamente para esmagar o que restava da resistência alemã. No entanto, longe dos grandes centros urbanos devastados pelos bombardeios, o Castelo Iter permanecia de pé como uma fortaleza medieval imponente, mas com uma função moderna extremamente sombria e peculiar. Desde 1943, o complexo havia sido requisitado e transformado pela temida organização paramilitar SS em uma prisão de segurança máxima destinada exclusivamente a reféns de altíssimo valor político e social para o regime nazista. Diferente dos campos de concentração comuns que espalhavam horror e morte pelo continente, as celas do Castelo Iter abrigavam a elite política, militar e esportiva da França que havia sido capturada durante a invasão de 1940. Entre os detentos VIPs estavam os primeiros ministros franceses, Edouard Daladier e Paul Renault, figuras proeminentes como o general Maurice Gamelin e o comandante Maxime Weygand, além do famoso campeão de tênis Jean Borotra e até mesmo a irmã mais velha do general Charles de Gaulle. Embora desfrutassem de condições de vida ligeiramente superiores às dos prisioneiros comuns, esses indivíduos sabiam perfeitamente que suas vidas estavam por um fio e que serviam apenas como moedas de troca políticas para o alto comando nazista. À medida que o colapso do Terceiro Reich se tornava uma realidade incontestável naqueles primeiros dias de maio, a tensão dentro do castelo atingiu o ponto de ebulição quando os oficiais alemães que administravam a prisão começaram a entrar em pânico coletivo. Sabendo que o Tribunal dos Aliados os aguardava por seus crimes, o comandante do campo de concentração de Dachau, que supervisionava o castelo, cometeu suicídio. E os guardas da SS começaram a desertar em massa, abandonando o complexo e deixando os prisioneiros franceses teoricamente livres, mas completamente desarmados no coração de um território hostil. O isolamento do castelo, que antes servia para esconder os reféns, agora se transformava em uma armadilha mortal cercada por florestas densas e forças inimigas errantes. A alegria inicial dos prisioneiros franceses ao perceberem a fuga de seus captores rapidamente deu lugar a um terror profundo, quando eles compreenderam a verdadeira situação geopolítica daquela região específica da Áustria. A área montanhosa que cercava o Castelo Iter estava sendo inundada por unidades remanescentes da Waffen-SS, a facção mais radical, fanática e violenta das forças armadas alemãs, composta por soldados que haviam jurado lealdade cega a Hitler.
e se recusavam veementemente a aceitar qualquer ordem de rendição. Essas tropas móveis operavam de maneira impiedosa, executando civis austríacos que hasteavam bandeiras brancas e caçando qualquer um que considerassem traidor ou inimigo do rei moribundo. O perigo tornou-se pessoal imediato quando os prisioneiros descobriram que uma dessas unidades fortemente armadas da Waffen-SS havia recebido ordens diretas para retomar o controle do Castelo Oiter e liquidar sumariamente todos os reféns franceses de alto escalão antes que as forças americanas pudessem resgatá-los. Para a SS, apagar os rastros e eliminar aquelas figuras políticas importantes era uma prioridade absoluta para evitar que eles fornecessem informações valiosas aos aliados ocidentais no pós-guerra. Sem armas de fogo, sem treinamento militar adequado para a maioria dos civis ali presentes e cercados por uma floresta infestada de soldados fanáticos, os ocupantes do castelo sabiam que uma execução em massa era questão de horas. Com o tempo jogando contra eles, os franceses conseguiram convencer um cozinheiro tcheco da prisão a arriscar a própria vida escapando de bicicleta pelas estradas secundárias para tentar encontrar qualquer unidade do exército americano que estivesse operando nas proximidades. Paralelamente, os prisioneiros conseguiram obter algumas armas antigas deixadas para trás no castelo e começaram a barricar as pesadas portas de madeira e os portões de ferro. Sabendo que aquela estrutura medieval era a única barreira física entre a sobrevivência e a morte certa, a atmosfera era de puro suspense, com os olhos fixos na linha das árvores, aguardando o momento em que os uniformes camuflados da SS surgiriam para iniciar o massacre generalizado. O pedido de socorro desesperado enviado do castelo acabou caindo nas mãos do capitão John Jack Lee, um comandante de tanques americano audacioso e pragmático da 12ª Divisão Blindada, que estava estacionado na cidade de Kufstein. Lee era o típico oficial de combate que não hesitava diante do perigo, e ao ouvir o relato sobre a iminente execução dos líderes franceses, decidiu imediatamente montar uma missão de resgate voluntária, mesmo sabendo que estaria avançando muito além das linhas aliadas seguras. No entanto, o elemento mais surpreendente dessa equação militar foi a entrada em cena do Major Joseph Gangl, um oficial condecorado da Wehrmacht alemã, que havia cansado das atrocidades nazistas e liderava um grupo de soldados, desertores focados em proteger os civis locais da fúria da SS, em vez de se enfrentarem em um tiroteio mortal quando se cruzaram na estrada. O capitão americano Lee e o major alemão Gangl tomaram uma decisão pragmática que desafiou todas as regras dos manuais militares da época. Eles apertaram as mãos e decidiram unir suas forças para salvar os prisioneiros franceses. Gangl ofereceu seu conhecimento íntimo do terreno e seus homens da infantaria alemã para reforçar a operação, enquanto Lee entrou com a força bruta de seu tanque blindado Sherman, batizado apropriadamente de Bissolten Jenny. Essa força de coalizão improvisada e bizarra, composta por uniformes verdes do Exército dos Estados Unidos e uniformes cinzas da Wehrmacht alemã, marchou lado a lado subindo as colinas sinuosas em direção ao castelo medieval. Ao chegarem ao complexo fortificado, os soldados alemães de Gangl e os americanos de Lee foram recebidos com compreensível desconfiança pelos prisioneiros franceses, que não conseguiam processar a visão surreal de seus antigos captores e seus novos libertadores, operando como uma única unidade militar organizada. O capitão Lee assumiu o comando geral da defesa de forma enérgica, posicionando o tanque Sherman estrategicamente bem no portão principal do castelo para bloquear a entrada e distribuindo seus poucos homens e armas ao longo das muralhas medievais. Mal sabiam eles que, enquanto organizavam o perímetro defensivo na escuridão da noite, centenas de soldados da Waffen-SS já haviam cercado completamente a colina e preparavam um ataque esmagador para a manhã seguinte. Nas primeiras luzes do dia 5 de maio de 1945, o silêncio dos Alpes austríacos foi brutalmente rompido pelo eco ensurdecedor de metralhadoras pesadas e disparos de artilharia, dando início oficial ao assalto violento da Waffen-SS. Contra o castelo Oiter, o tanque Sherman, posicionado no portão, começou a responder ao fogo de forma agressiva, mas foi rapidamente atingido e destruído por um disparo preciso de uma peça de artilharia alemã antitanque de 88 mm que a SS havia escondido na linha das árvores. Sem o apoio do blindado, a situação dos defensores tornou-se crítica, transformando o combate em uma luta de infantaria pura, onde cada disparo precisava ser calculado devido à escassez alarmante de munição dentro do complexo, nas torres e janelas do castelo. A cena que se desenrolava era digna de um filme de ficção. Soldados americanos e alemães dividiam as mesmas posições de tiro, recarregavam as armas uns dos outros e coordenavam esforços para repelir as ondas consecutivas de soldados da SS que tentavam escalar os muros externos. Até mesmo os políticos e generais franceses, recusando-se a ficar escondidos nos porões, pegaram nos rifles dos soldados feridos
e participaram ativamente do tiroteio na linha de frente. No auge do combate, o major alemão Joseph Gangl correu por uma área exposta para empurrar o ex-primeiro-ministro francês Paul Reynaud para fora da linha de fogo de um atirador de elite da SS, sendo atingido na cabeça e morrendo instantaneamente como um herói aos olhos daqueles que antes o viam como inimigo. Por volta do meio-dia, com os portões principais do castelo prestes a serem implodidos e os defensores operando literalmente com os últimos cartuchos de munição em seus pentes, o capitão Lee já se preparava para ordenar um combate corpo a corpo final desesperado dentro dos corredores da fortaleza. Foi exatamente nesse momento de desespero absoluto que o som distante de metralhadoras americanas e o estrondo de lagartas de tanques ecoaram pelo vale, anunciando a chegada da coluna de resgate da 14ª Divisão Blindada dos Estados Unidos. A força de alívio oleada esmagou rapidamente as posições de cerco da Waffen-SS e capturou dezenas de atacantes, colocando um fim definitivo àquele cerco dramático e garantindo a sobrevivência de quase todos os defensores. Apenas 2 dias após o término dramático da Batalha do Castelo Uiter, no dia 7 de maio de 1945, a Alemanha assinou formalmente a sua rendição incondicional em Reims, encerrando de uma vez por todas a Segunda Guerra Mundial no teatro de operações europeu. Diante da magnitude dos eventos globais e dos julgamentos de Nuremberg que se seguiram, a história desse combate peculiar no topo da colina austríaca acabou sendo esquecida por muitas décadas, arquivada como uma mera nota de rodapé militar em meio aos grandes mapas de invasão. No entanto, o sacrifício do Major Joseph Gangl foi devidamente reconhecido pela Áustria moderna, que o homenageou nomeando uma rua em sua memória na cidade de www. A se levantar contra a tirania para o capitão John Lee. A batalha rendeu a prestigiosa medalha Cruz de Serviço, distinta por sua liderança extraordinária e sua capacidade única de manter a calma e a coesão entre tropas de nacionalidades e ideologias tão dramaticamente opostas em um momento de crise extrema. O Castelo Uiter hoje retornou à propriedade privada e serve como um monumento silencioso àquele dia bizarro em que a lógica da guerra foi invertida e a humanidade prevaleceu sobre o ódio institucionalizado. Esse episódio permanece como um lembrete poderoso de que, mesmo nos cenários mais sombrios e destrutivos produzidos pela humanidade, a honra, o senso de justiça e o instinto básico de proteger a vida podem criar pontes indestrutíveis entre antigos inimigos. Se você ficou impressionado com a complexidade e as reviravoltas inacreditáveis da Batalha do Castelo Uiter, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo para ajudar o algoritmo a espalhar essas crônicas esquecidas da história militar. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para garantir que você não vai perder os nossos próximos mergulhos profundos nos arquivos e nos fronts mais misteriosos do passado. Deixe nos comentários qual outra história bizarra ou aliança secreta da Segunda Guerra Mundial você gostaria de ver detalhada por aqui. E nos vemos no próximo vídeo.